defenda o seu emocional. Você sabia que não é em toda guerra que você deve entrar? Não vale a pena, amados. Não vale a pena entrarmos em qualquer guerra. Entrarmos em todas as guerras que aparecem. Não tem mulher que é assim, infelizmente. Quer guerrear toda a guerra. Você se desgasta. Eu trouxe um exemplo, que eu vou contar ali mais na frente, de uma irmã que fazia exatamente isso. Que guerreava todas as guerras que apareciam e a conversa que nós tivemos. Mas nesse momento, eu quero contar para vocês de Ruth Tucker, no livro A Primeira Dama da Reforma. Ela conta que uma situação entre Lutero e sua esposa. Lutero estava aborrecido com o ministério, chateado com o ministério, queria desistir do ministério. Olha a importância de uma mulher de Deus quando o homem enfrenta uma crise, irmãos. Ou o contrário, né? Às vezes a palavra está sobre a vida da mulher e o marido está ali com essa responsabilidade de ser esse incentivador. Ele estava enfrentando essa situação de perigo no ministério, disposto a acabar com tudo. E ele chega em casa um dia e sua esposa está de luto. Ela está vestida de preto. E ele pergunta para ela assim, assustado, Catarina, quem morreu, Catarina? Ela disse, Deus morreu. Você não sabia? Lutero se assusta. Catarina, que absurdo! Como você pode dizer que Deus morreu, Catarina? Deus não morre. Deus não tem princípio nem fim. Deus é eterno, Catarina. Deus é imortal, Catarina. Como você pode dizer que Deus está morto? Aí Catarina olha para ele e diz assim, então ele vive? Lutero diz, é claro que ele vive. Então, se ele vive, por que você está triste e desesperançado? Por que você não olha para frente com ousadia e alegria? Ele vive? Posso tirar o meu luto? Ele vive? Então, por que você quer desistir do seu ministério? Aí Lutero entendeu. Você está certa, Catarina. Se ele vive, não há razão para parar. Se ele vive, eu posso continuar. Nós temos um outro exemplo de um herói na fé. Daniel Berg enfrentou, Daniel Berg e Gunnar Wingren tiveram muitas histórias também de sofrimento, de tristeza, de querer desistir, de querer abrir mão de tudo. E Wingren uma vez sentou no batente da porta de sua casa e chorou. Frida veio falar com ele, o que você tem? Ele disse, não vale mais a pena. Queridos, as crises acontecem na vida de todo mundo. Agora, o que faz a diferença é quem está do teu lado na hora da crise. Quem está do teu lado é determinante. Ele disse, eu não aguento mais. Eu vou seguir, eu vou desistir. Ela sentou do lado dele, ficou calada por alguns minutos, depois ela disse, Deus me deu um hino, aqui agora. Aí ele disse, qual hino? Frida olha para ele e canta, quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após e aí? Avante em Cristo pensando, Vem chorando. Coração vigiando, ela cantou, não desanime por ser tua cruz maior que a de teu irmão. Talvez ela tenha abraçado ele. Alma pesada, vem por Deus Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, com Jesus perdoando, alegremente
sabe o que aconteceu? Nasceu a Assembleia de Deus, porque ele não desistiu. Não seja aquela pessoa que diz assim, desista mesmo, não vale a pena. Não seja aquela pessoa que ridiculariza, que brinca, que menospreza. E eu digo aos jovens aqui que estão solteiros, muita atenção para o caráter dessa pessoa com quem você está se relacionando, com quem você pretende se casar, como essa pessoa vai se comportar no momento da crise. Será que ela vai ser alguém que vai te dizer assim, está difícil agora, mas as coisas vão melhorar. Eu estou do seu lado, nós não vamos desistir. Será que vai ser aquela pessoa que vai dizer, isso vai passar. Amanhã é outro dia. Todo mundo passa por altos e baixos. Não abandona aquilo que o céu te entregou. A diferença entre os que vão mais longe, irmãos, ela está bem aí. Por isso que devemos ter esse cuidado. Brigas, desentendimentos e cobranças não geram mudança de comportamento. Se preserve. Preserve suas emoções. Mulher, não peleje qualquer peleja. Não entre em todas as guerras. Não perca seu tempo com coisas pequenas. Pergunte-se para você mesmo, mulher, o que vale a pena? Vale a pena eu começar um problema acerca desse assunto? Ou será que eu não preciso exercer a arte da relevância? Vamos relevar. Não tem importância isso aqui. Porque senão nós nos desgastamos. E nós temos que aprender a substituir esse sermão, essa guerra, pela oração. Conte para Jesus e não fique aí sofrendo por coisas pequenas. Vamos para exemplos práticos. Vamos imaginar que, aqui, eu sempre falo isso aqui, porque na base missionária, os alunos moram juntos, né? Assim, dividem o mesmo espaço. E eu digo para eles, nós temos uma reunião no início do ano em que eu falo isso, e a gente fica repetindo isso durante o ano também. Se o seu companheiro de quarto, né? Ele costuma, por exemplo, deixar a toalha molhada em cima da cama. Isso é uma coisa que aborrece você. Pense o que lhe custa menos. É o que custa menos para você. Entendeu? Não é que você queira poupá-lo. Você está se poupando. Tire e estenda. Sirva em silêncio aquela pessoa. É melhor do que você esperar com a toalha na mão, ele entrar no quarto para você começar uma guerra. Vai lhe custar mais. O que custa mais? Você pegar a xícara que está em cima da mesa, levar para a pia, lavar e guardar? Ou será que custa mais você esperar ele chegar para mostrar a xícara em cima da mesa e mandar com que ele tire dali, vá, lave e guarde? Então, são coisas assim que nós precisamos nos preservar, irmãos. Preservar o nosso emocional. Respire fundo. Senhor, essa está comigo, eu resolvo. Vá lá, pegue, guarde, coloque de volta no lugar, feche a porta, arrume o tapete, ajeite a almofada, para que você se economize. Que o seu lar seja um lugar, irmãos, de paz. Como é maravilhoso quando nós temos um lar de paz, não é? Um lar de paz é um lar onde não há gritarias, onde não há ofensas. Um lar de paz é onde existe uma conciliadora. Existe uma pacificadora. Olha, a pacificadora da pacifista são duas coisas diferentes. A pacifista ama a paz, a pacificadora promove a paz. Então, seja uma mulher que promove a paz no seu lar. Para que o seu lar seja, como diz um hino, como é que diz um hino que diz assim? Minha casa será reconhecida
como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Onde Jesus tem lugar, tem prazer em ficar, irmãos, é em um lar que há paz. E quem promove a paz no lar, na maioria das vezes, é a mulher. Okay? É a mulher. A história que eu estava devendo para vocês é de uma irmã. Em um determinado lugar em que eu fui pregar, essa irmã e o marido foram me levar para a churrascaria, né, para o almoço. E no caminho, ele ia contando uma piada e a irmã ia reclamando. Ele estava contando uma história e ela dizia assim: meu filho, pare com isso. Não fique contando piada. Pelo menos tire o terno para brincar. Oh, meu Deus, esse homem não tem jeito de homem. Oh, meu Deus, faz desse homem um homem sério, Senhor. O obreiro da tua casa brincando desse jeito. E ele tentando falar e ela ali toda hora, a todo momento. Quando nós chegamos no estacionamento, nós descemos, o irmão foi estacionar o carro. Aí ela disse assim: irmã, eu não sei o que eu faço mais com esse homem. É o tempo todo desse jeito, não leva as coisas a sério, só vive brincando. Eu não aguento mais, me dê um conselho. Eu disse: amada, a senhora está ficando cansada, estressada e envelhecendo. Enquanto o seu marido está cada vez mais jovem e mais alegre. Agora, por que ele está rejuvenescendo e a irmã envelhecendo? Porque ele é um homem alegre. A alegria não é um pecado, minha irmã. A alegria é um mandamento. Ok? E a senhora devia se alegrar com ele. Ela disse: mas irmã, eu me preocupo por ele ser assim. A senhora não deveria. Primeiro porque com suas reclamações, a senhora tem quanto tempo de casada? Ela disse: 35 anos. Esse coitado desse homem. Né? A senhora já conseguiu mudá-lo nesses 35 anos? Não, irmã. Então, irmã, Deus está lhe reprovando nessa sua atitude. A irmã não está certa. A irmã está errada. E conversei com ela, espero que ela tenha entendido, irmãs, que nós não devemos ficar perdendo tempo, nem desperdiçando nossas energias com algo que nós não vamos conseguir mudar. Se a senhora não sabia que ele era assim quando estava namorando, quando noivou, por que agora quer que ele mude depois que ele casou? Não, irmã, respeite a individualidade dele. Ele é assim. Ela, o que eu faço então? Ri com ele. Diga assim: amor, conta aquela. Né? Amados, não vamos entrar numa guerra que nós já estamos fadadas a fracassar, né? Apoie, não tem para onde correr, meus irmãos. E aquilo que é possível nós fazermos, nós fazemos, sempre com sabedoria, né? Sempre com graça. Não podemos nos masculinizar, mas a mídia quer que a gente se masculinize. Mas nós não aceitamos essa masculinização. Nós somos mulheres. Nós somos sensíveis, sim. Nós somos frágeis, sim. Deus nos fez com algumas características muito peculiares a nós. E nós não podemos permitir que o diabo venha e queira mudar isso em nós, né? Nós precisamos assumir esse papel, viver esse papel e deixar que o homem viva, execute o papel dele, que é justamente ser respeitado dentro ali das características que ele já tem, que nós devemos respeitar. Outra coisa que é interessante que a gente saiba nessa questão aí do papel da mulher no lar, eu preciso falar com vocês sobre isso, é sobre a questão do perdão. Irmãs, quem não perdoa, é como se você tivesse, eu li isso certa vez, é como se você tomasse um veneno e esperasse que o outro morresse, né? Quem não perdoa envenena a sua própria alma. E nós conhecemos alguém assim.
alguém que está se lembrando de alguma coisa que aconteceu há 10 anos atrás, há 15 anos. Tem um pastor que ele foi procurado por uma irmã, e a irmã disse assim: pastor, eu não consigo perdoar o meu marido por algo que ele me fez. Eu tenho muita raiva, muita frustração, muita mágoa, por causa do que ele me fez passar, por causa do sofrimento que ele me infligiu. O pastor disse assim: minha filha, você já falou com seu marido sobre isso? Traga ele aqui para nós conversarmos. Ela disse: pastor, ele já morreu. Gente, onde nós estamos, não é? Ele já tinha morrido. O coração dela ainda estava carregado com aquela situação. Irmãos, isso é tão sério. A falta de perdão, ela nos rouba a salvação, ela nos rouba a esperança, ela nos rouba a alegria, viu? Ela nos rouba o romantismo, ela nos rouba a compreensão, ela nos rouba o amor, ela nos rouba a fé. A falta de perdão nos impede de estar na presença de Cristo. Quem não perdoa, olhe para mim, quem não perdoa só está na igreja, não está em Cristo, ok? Só está na igreja. Aí, para que você entenda um pouco mais sobre isso, ainda falando sobre a mulher no lar, né? Nós vimos que você não é a mãe do seu marido, nós vimos que você não deve ridicularizá-lo, nós vimos que você não deve tentar mudá-lo, e agora nós vimos que você deve perdoá-lo por aquelas situações que já aconteceram aí ao longo da história desse relacionamento. E para que a gente entenda muito bem isso, eu trago a vocês uma história. É uma história que eu li há muito tempo atrás, mas que falou profundamente ao meu coração. A história de uma menina, de uma jovem, que casou-se com um rapaz também muito jovem, ambos seminaristas, ambos foram enviados ao campo missionário logo após o término do seminário e o casamento. Só que foram para um campo muito difícil. Foram para um campo onde ele ficou longe dos amigos, onde ele não tinha livros que ele pudesse consultar. Foram para um campo, naquele tempo não tinha internet. Foram para um campo que estava começando, com todas as dificuldades de um trabalho em começo, né? Em desenvolvimento ali, nos primeiros anos. E um pouquinho antes da primavera, ela chegou com ele e disse assim: meu amor, eu quero um vestido cheio de flores para usar na primavera. No primeiro dia da primavera, eu quero vestir um vestido longo, com muitas flores. Ele disse para ela assim: nós temos muitas outras necessidades, muitas outras coisas mais importantes do que um vestido com flores. Esqueça isso. Mas ela estava muito determinada a ter esse vestido. Então, ela conversou com os vizinhos ali da igreja e ela passou a fazer pequenos serviços, cuidar da horta de um, cuidava do filhinho de um outro casal, fazia uma faxina no sábado, e ela juntou o dinheiro e deu ao barqueiro para que, quando ele fosse à cidade, trouxesse um tecido para ela, cheio de flores. O barqueiro comprou o tecido, que ela comprou com o dinheiro dela, e ela tinha uma máquina de costura. Ela desmanchou um outro vestido, tirou a renda, tirou os botões, tirou o zíper, e ela costurou o vestido dela. E ela guardou esse vestido. No primeiro dia da primavera, ela acordou cedo, tomou um banho, penteou o cabelo, vestiu o vestido. E ela estava ali rodando com esse vestido alegre, dizendo assim: Senhor, eu fiz esse vestido para usar nesse primeiro dia de primavera. Quero te agradecer porque eu estou viva, porque o Senhor criou as flores, porque eu amo as flores. E nesse momento o marido chegou
aborrecido, a coisa não tinha dado muito certo onde ele tinha ido. E quando ele a viu com aquele vestido, ele demonstrou todo esse aborrecimento. Como você pode ser tão fútil? Como eu fui escolher uma mulher como você para me casar? Tantas coisas mais importantes. E você, com esse vestido ridículo. E ele gritou, ele levantou a voz. E num rompante, ele chegou perto dela e segurou o vestido e rasgou. E saiu. Pegou o seu cavalo e saiu. Dizendo, devia ter escolhido melhor a minha companheira de vida. Por quê que eu escolhi você? Ela pegou aquele vestido, irmãos. Ela levou para o sótão, ela tinha um pequeno sótão. Ela abriu um baú e colocou esse vestido dentro do baú. Todos os dias, durante um ano inteiro, ela subia as escadinhas desse sótão, abria o baú e chorava. Todos os dias, ela prestava um culto à sua dor. Irmãos, isso é tão sério, eu preciso que vocês tenham muita atenção ao que eu estou dizendo. Ela erigiu um altar dentro de sua casa. Um altar ao sofrimento. Ela erigiu um altar e ela se prostrava diante desse altar todos os dias. Ela chorava. Ele não percebeu, mas a partir desse momento ela não soltou mais o cabelo, ela não sorriu mais, ela não conversava mais durante a refeição. Aquelas palavras que ele havia dito entraram em sua alma e dominaram todo o seu emocional. Era como se ela tivesse morrido naquela manhã. E a partir dali, todo o seu movimento era apenas o reflexo de um corpo morto. Um ano inteiro se passou. Ele esqueceu. Tem um ditado que diz assim, que quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. O presidente daquele ministério disse que visitaria aquele casal. Então, ela estava esperando o presidente chegar. Ela disse, quando ele chegar aqui, eu vou dizer para ele que meu casamento acabou há um ano atrás, que eu quero ir embora com ele no mesmo barco que ele vai. E ela se preparou para isso, ela arrumou as coisas dela e ficou esperando o presidente chegar. Quando o presidente chegou, a primeira oportunidade que ela teve sozinha com ele, ela contou o que tinha acontecido. Mas quando ela estava contando, o presidente disse assim, escute, eu vou pregar hoje sobre o perdão que apaga a evidência. Ela disse, eu não entendi. Ele disse, eu vou ensinar que você não precisa ser escrava de alguma coisa que aconteceu no passado. Você tem a opção de perdoar e ser livre. Você pode escolher. É totalmente opcional. Mas a partir do momento que você escolhe perdoar, você deve destruir com toda a evidência daquilo que fizeram contra você. E você não perdoa o outro, ele disse, porque o outro merece. Você perdoa o outro como uma oferta a Deus. O seu perdão, ele disse, é uma oferta a Deus. Mas o altar do sofrimento deve ser quebrado. O culto à dor deve ser encerrado. Isso parece duro, irmãos, quando a gente fala, por exemplo, que uma mãe que perdeu um filho deve desfazer o quarto e deve doar as roupas. De uma grávida que perdeu o bebê, deve doar o enxoval para outra mulher. Você não deve ter na sua casa, se você soube de uma infidelidade do seu marido,
Não deve guardar os prints e nem as conversas, não se resolveu perdoar. Não tenha em sua casa nenhum altar de sofrimento. Não tenha nenhum canto onde você se prostre para chorar. Elimine a pasta do seu computador. Elimine os prints de seu telefone. Tire de sua casa. A Bíblia diz que tudo que é perfeito, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso nós devemos pensar e lembrar. É isso que deve estar em nossa mente, não as dores que nos causaram. Irmãos, que infelizes nós seríamos se ficássemos constantemente relembrando. Uma vez, tem pessoas que são assim, não é? Uma vez me perseguiram, falaram mal de mim, levantaram uma calúnia, eu perdi meu emprego e seguem olhando para trás. Seguem olhando para trás todo o tempo. E você sabia que o seu emocional não sabe diferenciar se é uma memória, se é uma lembrança, ou se aquilo está acontecendo de novo? Então, os mesmos hormônios são produzidos pelo seu corpo outra vez. É por isso, eu acho maravilhoso quando a ciência, ela comprova a Bíblia. É uma descoberta mais ou menos recente essa, de que você não deve ficar falando dos traumas passados, porque o seu corpo reage da mesma maneira, como se ele tivesse acontecido naquela hora. Mas a Bíblia é já muito clara sobre isso, sobre o que deve estar em nossa mente, sobre em que nós devemos pensar. E a Bíblia diz que nós devemos pensar no que é bom, justo, agradável, de boa fama, nos louvores, nas virtudes, nas promessas, irmãos.